Olá, sextusanos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falarei sobre o gênero notícia digital. No caso, o gênero notícia não é novidade para vocês. Vocês já viram na unidade passada, porém, estarei reforçando agora com notícia digital. Então, peguem o livro 3 e acompanhem comigo nas páginas 57 a 60. Nas aulas de hoje, estarei deixando, além desse vídeo notícia digital, estarei dando a aula de um outro gênero, o gênero relatório, tá? Então, por enquanto, neste vídeo, página 57 a 60, notícia digital. Só para reforçar que vocês têm até o dia 30, ou seja, até sexta-feira agora, para estar deixando lá no colégio o livro 2, ok? Só para reforçar aí, para quem esqueceu, até sexta-feira, o livro 2 no colégio. Então vamos lá. O gênero notícia, como vocês já sabem, é um gênero que faz parte dos gêneros não literários, ou seja, ele vai trabalhar com o real, com o fato do cotidiano. Por ele trabalhar com algo real, eu vou estar transmitindo uma informação. Eu não posso deixar o texto num caráter tão pessoal, como no caso em outros gêneros que vocês já viram. O gênero lenda, mito, gêneros que trabalham com fictício, você pode colocar a sua imaginação, sua criatividade ali, né, na hora de produzir. Numa notícia, não. Você tem que trazer, o intuito dela é informar o leitor sobre um determinado assunto. Então, você tem que ser imparcial. Quer ser imparcial? Linguagem terceira pessoa. Não posso deixar o que eu penso, o que eu acredito. Então, vocês vão ler o fragmento de uma notícia digital publicada na versão online do jornal Folha de São Paulo, na seção Folhinha para crianças, ok? Então, a estrutura da web notícia, da notícia digital, é a mesma de qualquer notícia. O que vai mudar é só a fonte dela, é uma notícia da internet. Então, alguns detalhezinhos na estrutura, detalhes mínimos, vão ser diferentes de uma notícia impressa no jornal ou uma notícia falada, tá? No caso, as transmitidas pela televisão, ok? Então, a notícia está dizendo o seguinte, aí temos a manchete ou o título dela, a mesma coisa da notícia impressa, tá? Então, livraria e editora infantis de Londres se dedicam à diversidade. Então, ela vai apresentar o assunto principal do texto, de uma maneira resumida, tá? Embaixo aí, ó, livraria diz que crianças, no caso é livraria, tá? Diz que crianças se sentem em casa e quer organizar o clube do livro. Nesse caso, essa parte aí é um título auxiliar, ou ele pode ser chamado de lead, tá? O lead nada mais é que um pequeno resumo do que vai ser dito na notícia, ok? Então, vamos lá, embaixo, o que diferencia da notícia digital são esses detalhezinhos. Olha aqui, temos divulgações de redes sociais, temas relacionados aqui, outros temas que vêm, cadastrar o e-mail, tá? A questão do HTML, aqui é a parte de onde você escreve o site, enfim. Aqui, quem escreveu, no caso, Marina Navarro Lins, a data que foi publicada, no caso que ela foi inserida nesse site, então foi dia 9 de fevereiro de 2020, e temos aqui o horário, 14h27. Foi a hora que a web notícia foi postada. Então, Londres, a vitrine vai direto ao ponto. A ilustração de um grupo de amigos com cores de pele distintas e roupas coloridas cobre parte do vidro ao lado do novo lançamento.
Este livro é antirracista. 20 lições para acordar, tomar uma atitude e fazer algo, de Tiffany Jewell. Então aí temos o local onde, né, está acontecendo a notícia, quem são os envolvidos, né, o lançamento, enfim. Então as demais capas em destaque mostram crianças negras e asiáticas resolvendo mistérios e desbravando o espaço. A proposta da livraria infantil Round Table Books em Brixton, no sul de Londres, é dar espaço para obras com personagens de grupos minoritários do Reino Unido. Então, essa parte aqui é chamado de layout, que é a disposição da página da notícia digital. Formato e cores das letras, a apresentação da notícia. Então, isso aqui é o layout, tudo isso é o layout. Layout seria a fonte. Então, por exemplo, Times New Roman, Arial, essas fontes que são mais utilizadas. A estrutura, né, da paginação, quantos centímetros? 3, 4, 5, ela está centralizada, ou está mais na lateral esquerda, ou na lateral direita. Isso tudo é chamado de layout. Tá? Então, as demais capas em destaque mostram crianças, ok? Já tinha lido essa parte, vamos continuar aqui no próximo parágrafo. A ideia nasceu da frustração dos editores Alme Felon e David Stevens com a indústria, que não se mostrava aberta às mudanças que eles sugeriam. Em 2017, os dois deixaram seus cargos na importante editora Scholastic para lançar o selo independente Knights of, com o objetivo de solucionar o problema da falta de representatividade nos livros infantis. A ONG Center for Literacy of and Primary Education, voltada à alfabetização, publicou uma pesquisa mostrando que, olha aí, dados estatísticos, a notícia pode trazer isso, tá? E a pessoa que escreveu, ela pesquisou, então são dados ou são precisos, de uma fonte confiável, ou são aproximados, enfim. Mas ela retirou de uma fonte confiável. Que dos 9.115 livros infantis lançados no Reino Unido em 2017, apenas 1% tinha personagens principais de grupos minoritários. O estudo virou o tema da primeira festa de aniversário da editora. A loja temporária Read the 1%, leia 1%, após a campanha de financiamento coletivo, a Round Table Books abriu as portas em maio de 2019. A livraria nasceu da necessidade de dar espaço a livros infantis, com personagens de grupos étnicos diferentes, com deficiência de classes sociais pouco representadas, ou que falem sobre sexualidade e gênero, diz Felon. Na notícia digital, geralmente pode vir palavras sublinhadas, como no caso aqui, ó, grupos étnicos diferentes, tá? Isso, quando você passa o cursor do mouse, aparece uma mãozinha, e ao clicar aqui, por exemplo, se eu clicasse aqui, se eu estivesse no próprio site, né, onde foi retirado esse texto, e eu clicasse aqui, ele ia abrir uma outra aba com informações a respeito desses grupos étnicos diferentes. Isso é chamado de hipertextos, ou, né, temos também os hiperlinks. O que são hipertextos? São textos dentro de outros textos. Então, a partir daqui, eu vou abrir uma outra janela, eu vou ter informações a respeito de um outro assunto relacionado a esse, tá? Isso aqui, ó, também é chamado de hiperlink, ó, biblioteca dentro de cemitério, leva as lápides. Se eu clicar aqui, é uma outra notícia. Aqui também, ó, livro infantil fala de adoção, tarará. Se eu clicar aqui, é uma outra notícia. Isso tudo é chamado de hiperlink ou hipertexto, né? São textos dentro de outro texto.
são outros textos que estão dentro da mesma, né, dessa notícia. São textos relacionados a ela. Igual isso aqui está falando de biblioteca, de livros também. Isso aqui, grupos étnicos, enfim. Então, vamos lá. Pessoas que se viram representadas desde pequenas, às vezes não entendem a importância desse conceito. Elas sempre conseguiram se imaginar virando o médico, o príncipe ou o astronauta. Mas é importante que todos cresçam acreditando nessas possibilidades, completa ela. Tá vendo? Isso aqui é uma fala de alguém, né? No caso, de Fanon, ok? E aí eu posso trazer depoimentos de pessoas, enfim, né? A opinião a respeito, né? Ela tá falando a opinião dela a respeito do assunto. Porém, eu não, em momento algum, foi explanada a opinião da Marina sobre o assunto. Então, aqui temos a fonte de onde o texto foi retirado, spiaget.me/notícia, folhinha, acesso em 3 de junho de 2020. Então, ó, quando você navega em uma página na internet, já notou que ela está cheia de palavras destacadas, de outros elementos que atraem sua atenção? O nome desse recurso, como eu disse, é hipertexto. E as notícias digitais estão repletos dele, tá? Então, o hiperlink é um tipo de hipertexto. É uma palavra destacada, ou vem em azul, ou vem sublinhada, no meio do texto, que permite você clicar e ter outras informações. Então, dentro de cada uma delas, pode haver uma infinidade de hiperlinks, imagens e ícones para clicar e, cada vez que isso acontece, é redirecionada a uma nova página, a uma nova informação, a um novo vídeo e assim por diante. Então, ou seja, as pesquisas sobre aquele assunto são infinitas. Então, dentro do assunto você tem um outro assunto, enfim. Por isso que é interessante as notícias digitais. São interessantes. Então, diferente da notícia impressa, na web notícia, traz essa possibilidade para o leitor de conhecer outros assuntos, explanar outras notícias, outros textos, tá? Então, vamos lá. Vocês têm as questões aí que vocês vão estar respondendo. Então, na notícia lida, além do exemplo de hiperlink indicado no box explicativo, indique outro tipo de hipertexto. Para isso, circule diretamente na notícia. Então, vocês vão lá até a notícia e vão identificar um outro hiperlink, um outro tipo de hipertexto, tá? Sem ser o que foi citado, ok? Perdão. Segundo, leia a seção. Então, segundo, leia a seção relacionadas da notícia. Porque os dois itens contidos nela foram escolhidos para compor essa seção, tá? Então, nesse aqui, ó, relacionados à notícia aqui, por que esses itens foram escolhidos? Aí vocês vão responder. Terceiro, por que afirmamos antes que o hipertexto traz uma noção de infinito? Então, por que o hipertexto é chamado, né, está relacionado a isso, a algo infinito? Outro destaque em páginas de notícia digital, layout. Repare que o texto da notícia fica limitado em um espaço da página do lado esquerdo. Já a lateral direita, nesse caso, foi separada para sugerir outros acessos ao leitor. A manchete, o título auxiliar e o corpo da notícia vêm em cores, em fontes, né, tamanhos diferentes, pois isso ajuda o leitor a diferenciar o que é o título, o que é o lead. Então, quarto, qual a cor utilizada para o corpo da notícia? Troque ideias com seus colegas e professor, enfim. Então, vocês vão... podem estar perguntando a mim no chat, né, no direct, ou
perguntando aí na residência de vocês, para os parentes, então, ou o que vocês acham, pode estar respondendo aí, sobre, né, que cor foi utilizada no corpo da notícia, né, e o porquê que ela foi utilizada. Então, quinto, nas notícias digitais, quase sempre há a opção de comentá-las e de responder o comentário de outros leitores, ou seja, existe a possibilidade de uma interação instantânea. Então, no final da web notícia tem essa vantagem também. O leitor ele pode já explanar a sua opinião e ali ter o feedback, ter a resposta. Outras pessoas também podem estar comentando o que elas acham, enfim. No penúltimo parágrafo do fragmento da notícia, apresenta-se a razão da existência da livraria. Imagine que você estivesse lendo essa notícia e quisesse comentar sobre isso. O que você comentaria, tá? E aí depois você pode compartilhar com alguém de casa ou com o colega nas redes sociais ou comigo lá no direct, ok? Isso, essa aqui vocês vão estar respondendo no caderno, tá? Tem até o símbolozinho ali, ó. Então agora, por último, vocês vão produzir uma notícia digital, tá? Essa notícia digital vocês vão estar mostrando, né, pra mim, vão fazer no caderno e vão me mostrar daqui a 2 semanas, ou seja, sem ser 3 terça, 4 quarta, 5, dia 12. Então, dia 12 de novembro, vocês estarão me mostrando, tá? No caderno. Então, leia atentamente, são 2 propostas, e aí vocês vão escolher uma delas para produzir o seu texto, a sua notícia. A primeira proposta é esta aqui. Na unidade anterior, vocês viram as HQs, né? O gênero história em quadrinhos. Então, ó, essa revista aqui, Comics Magazine, recebeu um nome, uma capa e tornou-se um livro de verdade, cujos autores são vocês e seus colegas. E agora está disponível para empréstimo na biblioteca da escola. Então, nessa proposta, você vai redigir uma notícia contando esse fato. Como é que foi produzir, então? Então, suponha-se assim, vocês vão inventar essa situação. Você e os colegas produziram essa revista falando sobre HQ. E aí vocês vão criar uma notícia sobre a produção dessa revista, como foi produzir, o que foi utilizado, o que você divulgou, a data da apresentação do material, enfim, quando ele foi publicado, né, está disponibilizado na biblioteca da escola, quando foi, ok? Vocês vão criar essa situação para criar a notícia de vocês, tá? Essa é a proposta 1. Na proposta 2, ou vocês podem escolher a proposta 2, que é: escolha algum evento interessante que tenha acontecido recentemente na escola. Então, vocês também vão fazer uma suposição ou pegar os últimos eventos, enfim, né, os eventos que tiveram no ano passado, que marcaram vocês. Uma festa, a festa do final do ano passado, uma competição, um sarau, uma mostra cultural, ou vocês vão inventar a situação também, e aí vocês vão fazer uma notícia digital contando como foi esse evento. Então, vocês vão seguir essa etapa para planejar tanto a proposta 1 ou a 2, vocês podem escolher qualquer uma, tá? E aí vão fazer em cima desse planejamento aí, ó. Em uma folha de rascunho, primeiro então, vocês vão enumerar todas as informações que são importantes, relevantes para a notícia. Lembrando das 5 perguntas, a web notícia também trabalha em cima delas, tá? Que é onde, quando, como, tá? O motivo, o porquê, ok? Então, vou trabalhar em cima dessas perguntas, tá? Então, ó, quem estava envolvido, né, qual foi o fato, quem estava envolvido nele, quando ele aconteceu, em que local ele aconteceu e a forma, né, de que forma ele aconteceu, foi produzido ali e o porquê e o motivo. Vão reunir depoimentos de pessoas envolvidas, essa parte aí vocês vão inventar, vão, né,
Podem colocar os colegas da turma de vocês, os parentes, enfim, quem que vocês queiram, os professores, quem que vocês queiram que estejam envolvidos. Vão anotar todos os detalhes que vocês lembrarem do evento, enfim. Isso é da proposta 2, tá? E podem inserir uma foto ou um vídeo, tá? Etapa 2, feito esse planejamento, você redigirá em um programa. Então aí será disso, assim, bem interessante se vocês tiverem o Word, tiverem um programa, o computador, enfim, quem não tiver acesso vai fazer à mão mesmo. Mas quem tiver, ó, professora, eu tenho acesso ao computador, com impressora, ou, enfim, só acesso ao computador, ao Word, aos aplicativos aí de digitação, vocês vão poder estar utilizando e me mandando, tá? Então, a partir de todas as informações que vocês reuniram, vocês vão fazer, né? Elaborar uma manchete, ou seja, um título que chame a atenção. Um título auxiliar, vão criar um lead, enfim, lembram de toda a estrutura. Depois vão fazer, né, o texto de fato, organizar as informações, os parágrafos, tá? E vão revisar depois o texto, para verificar se não deixou nenhum erro. Tá mostrando para mim é muito importante também, porque eu sempre tô lá, né, no direct, todas as quintas e sextas, das 15 às 17h30, dando todo o suporte quanto à parte escrita, tá? A etapa 3 é para vocês criarem um layout. Isso é para vocês criarem uma web notícia mesmo, tá? Como estamos passando por esse momento, enfim. Quem tiver um interesse muito grande, a curiosidade de tentar fazer, de utilizar, tem um aplicativo chamado Canva, que o livro sugere que vocês utilizem, tá? Ó, aí tem o QR Code para como vocês utilizarem hiperlink, remover, enfim, fazer toda uma estrutura num website mesmo, podem estar fazendo. Ou criar, assim, fazer, desenhar em volta, quem for fazer à mão. Enfim, soltem aí também a criatividade, tá? Eu sei que é um texto que trabalha com fatos, mas como são situações fictícias que vocês vão trabalhar nessa parte de produção, não tem problema, ok? Desde que não fuja do tema, tá? Vocês levem em consideração a estrutura do gênero notícia, né? Do gênero notícia digital. Então é isso, tem a parte de divulgação, jornal online, enfim. Isso vocês vão, né? A gente vai adaptar aí, ok? Esse processo, tá? Isso é uma sugestão, ó, que o livro dá para vocês estarem fazendo, ó. Tá vendo que ele deixa como um linkzinho aqui. Se quiserem fazer nessa parte do livro, também é interessante. Se bem que o espaço está bem limitado, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então é isso, pessoal. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professora Iana, tá? Palavra-chave de hoje é web notícia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijos e até a próxima aula.